E o programa Caminhos de Sergipe está de volta. Neste bloco, nós vamos contar um pouquinho da história política de Rosário do Catete. Alguns presidentes e governadores viraram páginas importantes aqui. E um belo dia, quando um presidente aqui pisou, até quem não tomava banho, tomou. E eu estou falando sério. Agora eu estou na antiga estação ferroviária de Rosário do Catete, datada de 1914. Aqui foi muito importante durante o ciclo da cana, estratégica na verdade, grande fluxo de passageiros. E em 1930, uma data importante comemorada por essa população. Adailton, essa estação tem história. Pois é uma estação centenária. Ela foi responsável por todo o escoamento do açúcar. Rosário foi um município importantíssimo nessa produção do açúcar, principalmente mandando para a Europa. Chegou a ter mais de 40 engenhos em atividade nessa região. E a estação tem a sua memória preservada, que além de ser responsável por todo o escoamento da produção do açúcar, década de 90 também ela passou a ser responsável pelo escoamento do potássio. Nós temos a Vale do Rio Doce, que hoje é a Mosaico, que é a maior mineradora hoje do hemisfério sul na questão do potássio. E aqui foi usado, depois que perdeu o sentido do escoamento do açúcar, ela passou a ser também usada para o escoamento do potássio. Chegava da Vale do Rio Doce em Caçambas, tinha um terminal de cargas logo aqui ao lado. A caçamba botava num terminal, enchia dos trens e ia para a Bahia. Então, depois do potássio, ela teve isso. Mas um grande importante da memória dessa estação é justamente na década de 30, quando Getúlio Vargas e toda a sua comitiva desembarca aqui para inaugurar a ponte de Pedra Branca. É um fato curioso no desembarque de Vargas, que ele estava com Gregório Fortunato, segurança dele, ainda fardado, Juarez Távora, que era o vice-rei do Norte, José Américo de Almeida, que era ministro da Aviação e Obras Públicas, que hoje é o DENIT. Então toda essa comitiva veio para essa região para inaugurar essa ponte Pedra Branca, que foi a maior ligação justamente do Sul, Nordeste e Sudeste. E tem uma coisa importante, vamos aqui para a porta da estação, onde muita gente ficava aqui com as malas. E quando Getúlio Vargas esteve aqui, qual foi o comportamento da população ao ver o estadista? É interessante, nas nossas pesquisas daqui da região, algumas pessoas, já com idade um pouco, que ainda guardam a memória, me testemunhava que não tinham o hábito de estar tomando banho todo dia, toda hora, e neste dia o banho foi especial para receber Getúlio Vargas aqui. É um fato curioso aí, porque Rosário é banhado pelo Rio Siriri, ainda é a prática de tomar banho nos rios, mas essas pessoas que me confessavam isso, que nesse dia o banho foi especial para receber o Getúlio Vargas aqui na estação. Foi um dia de glória para o povo de Rosário, que naquela época Getúlio Vargas era tido como pai dos pobres, um grande estadista, e Getúlio pisa em solo rosarense. Agora estou em frente à igreja de Nossa Senhora do Rosário, aqui o quadrado mais importante desta cidade. Desde anos atrás, quando tudo começou, a questão política, a presença de governantes importantes. Estou aqui
com o historiador Adailton Andrade, que vai nos contextualizar. Por que esse quadrado aqui é importante? É interessante, como se falou tempos atrás, final do século XVIII para o início do XIX, isso aqui tudo pertencia a Santa Amaro das Brotas. E essa quantidade de escravos, de engenhos que tinha aqui, Jorge de Almeida Campos, que era proprietário dessa região, que era um engenho chamado Engenho Jordão. O Engenho Jordão, há uma história interessante que alguns escravos acharam uma imagem de Nossa Senhora do Rosário nas matas e quiseram construir uma igreja para fazer essa reverência, essa devoção a Nossa Senhora do Rosário. Esse proprietário desse Engenho Jordão, que é nessa região aqui, ele faz uma doação de terras para a construção da igreja. Essa igreja é metade do século XIX e os escravos construíram essa igreja. É tão interessante que logo nessa igreja, a história da feira do município, que sempre foi ao fundo da igreja, que os escravos traziam as coisas que conseguia arrecadar e pegar na colheita de horta, de engenhos, e vendia ao fundo da igreja para esse dinheiro ajudar na construção da igreja. E tem outro aspecto, vamos caminhar um pouquinho, porque o quadrado, como já disse, tem uma importância muito grande. Os ricos, geralmente, eram enterrados dentro das igrejas. E aqui, onde os pobres eram enterrados? É interessante que gera a tradição das pessoas de posses, ou as autoridades eclesiásticas ou não, enterradas dentro da igreja. E as pessoas, talvez com menos posse, era enterrado mais próximo possível, porque eles tinham essa questão de o enterro na igreja, como se fosse um passaporte para estar mais perto ao céu. E aqui nessa região tem gente que me questiona se aqui já foi algum cemitério. Cemitério não, mas era comum, não só em Rosário, quanto nos municípios, que em torno da igreja sempre você vai encontrar mais pessoas enterradas. Você me falava que nos bastidores, que nesta área aqui, ó, onde tem esta chácara, ali teria sido o local onde algumas pessoas mais pobres teriam sido sepultadas. Sim, a história de Rosário, eu acho que ela tem um contraponto muito interessante, porque no período ainda de escravidão, que o escravo tinha como uma propriedade, o escravo não tinha alma, por isso que era escravizado, e aqui alguns escravos foram enterrados como nobres. Tem escravos enterrados ali, tem até escravos enterrados dentro de um solo sagrado na igreja, que ele em vida não poderia pisar, que ali era um solo sagrado, e ele era um escravo, não tinha alma. E tem alguns escravos, algumas pessoas nobres enterradas justamente nesse entorno da igreja. Ainda existem as lápides lá, com data, com o sobrenome de família, que é muito importante isso. Agora, a versão política de governantes, então vamos mostrar um casarão que provavelmente também foi sede do Legislativo. Rosário do Catete tem uma grandeza política secular, né? É interessante que esses dois sobrados estão aí ao fundo, né, de 1823, construção de dois portugueses, isso na época que já vinha lá do engenho Unha de Gato. Unha de Gato é um engenho que foi do Barão de Maruim, João Gomes de Melo. Ele passa a ser muito importante para o contexto da história sergipana, que foi nesse Unha do Gato, fica aqui perto, onde o Barão de Maruim reuniu a Assembleia Legislativa para assinar a mudança da capital de São Cristóvão para Aracaju. E a história desse sobrado é interessante porque ele foi residência de Leandro Maciel. Aí também, segundo algumas questões políticas, na virada da República, em 1894, aquelas brigas políticas do general Calazans, o general Valadão e José Calazans, aí numa eleição nesse período para deputado do Estado, o general Calazans não concorda com os resultados das eleições e convoca os suplentes das eleições e traz o suplente para abrir uma Assembleia Legislativa aqui em Rosário do Catete. E é interessante que na documentação, nos atos assinados pelo presidente da Assembleia e pelo governador do Estado, na época chamava presidente do Estado, na antiga Rua de Baixo, que é essa aqui. E na Rua de Baixo, nesse trecho da Rua de Baixo, que hoje chama Padre Rocha Vilar, não tem nenhuma estrutura
de estrutura, de porte, como esse sobrado. Então, as pesquisas indicam que provavelmente o local mais provável de ser a Assembleia Legislativa seria nesse sobrado. Olha, eu estou agora na casa do seu Luiz Ferreira Gomes, 92 anos, ex-servidor público dos Correios, um dos homens que mais conhecem a história de Rosário Catete. Eu já vou fazer uma pergunta básica. Uma cidade importante com relação aos governadores, né? Aqui é terra da cultura. Por Laranjeira e tudo, aqui deu de tudo. Quais os nomes importantes que o senhor lista aí? Para minha versão, um dos maiores é Augusto Maynard Gomes. Ele fez alguma coisa por aqui, fez o grupo, fez a barragem, botou luz, foi o general Augusto Maynard. O senhor conheceu o Leandro Maciel também? Muito, Leandro, eu não conhecia o pai, que era Leandro Ribeiro de Siqueira Maciel. Agora, Leandro Maciel, eu conheci muito. Leandro Maciel, doutor Edésio, Luiz Garcia, Manuel Cabral Machado. É uma cidade politicamente forte. Forte. Aqui deu de tudo. Culturalmente é advogado, é bacharel em direito, é juiz, é padre. Muita rivalidade política na época? Muita. Política quente? Mas é sempre, principalmente de fofoca. Aqui ninguém tinha a ousadia de enfiar a faca em outro, não. Agora, na fuxicada, fazia muito. Agora tinha uma estação ferroviária movimentada aqui, né? Participe, se não me engano, foi em 1914. O que é que o senhor soube da passagem de Getúlio Vargas? Parou a cidade, porque ele é uma pessoa importante, né? Getúlio Vargas. Era muito querido na época. É muito querido. E vindo com o Maynard, com esse povo todo ainda, o que nós temos, devemos a Getúlio Vargas. Os direitos trabalhistas e tudo mais, não é assim?